Olá, meu amigo, minha amiga, está começando mais uma edição do Saldo Extra, o programa que procura ajudá-lo a cuidar bem das suas finanças pessoais. E sabe qual é o tema de hoje? Não me fale de finanças. É isso mesmo, um tema bem sugestivo, porque tem muita gente que parece que não quer saber desse assunto. E o nosso objetivo aqui no programa é reforçar esse conceito de que saber de finanças é importante sim, e pode fazer muita diferença na nossa vida. E nada melhor do que trazer este assunto à pauta, levantar o nosso pensamento a falar sobre finanças pessoais, do que um consultor financeiro, alguém que está trabalhando na área. Por isso, temos a honra e a satisfação de receber aqui hoje o senhor Silvio Bianchi. Ele é graduado em Administração de Empresas, é pós-graduado em Gerenciamento de Organizações Sem Fins Lucrativos, é pós-graduado em Educação Financeira e Coaching Financeiro e atualmente é consultor financeiro para a pessoa jurídica e para a pessoa física. Na sua bagagem de conhecimento, de trabalho, ele já foi diretor de empresa de organizações e hoje está aqui conosco, aceitou gentilmente o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui, senhor Silvio, para nós é um prazer tê-lo conosco. E eu queria exatamente que o senhor falasse um pouquinho dessa sua experiência. O senhor trabalhou como diretor financeiro em organizações internacionais no Uruguai, onde o senhor nasceu, e aqui no Brasil, onde o senhor já está há 13 anos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência e por que o senhor escolheu dedicar-se agora à educação financeira. A educação financeira resultou ser a missão da minha vida. Quando eu comecei no ano 2008 a estudar coaching, aí eu descobri realmente o que eu queria fazer, que era essa questão de ajudar outras pessoas a alcançarem seu melhor desempenho. E esse melhor desempenho pode ser tanto na parte de relações pessoais, pode ser no trabalho, ou pode ser também nas finanças. Então, isso me levou mesmo a que quando eu conheci a TISOP, Educação Financeira, e a proposta de educação financeira comportamental, é falar, bom, é isso que eu quero. E assim estamos. Pois é, senhor Silvio, esse é um assunto do Saldo Extra, exatamente educação financeira, essa é a nossa temática. A gente não entra aqui em muitos detalhes sobre economia, seja nacional ou internacional, porque o nosso objetivo é orientar as pessoas a entenderem a temática, a importância desse assunto e colocar em prática. Agora, parece que hoje, aqui no Brasil, as pessoas não estão interessadas muito nesse assunto. Eis a razão de termos escolhido esse tema. Procede, o senhor tem observado isso aí pelas ruas, as pessoas que lhe procuram nas empresas. Existe mesmo resistência para estudar sobre finanças pessoais? A resistência é muito grande, principalmente porque as pessoas adoram viver na ignorância. Ou seja, eu não sei que não sei é uma benção, porque as coisas acontecem, eu viro vítima e eu tenho já um culpado que não sou eu. E isso tem acontecido, olha, seja dentro das empresas, com diretores financeiros, com donos de empresas, com microempresários ou com as pessoas e o cuidado das suas finanças pessoais. E quais o senhor acha que realmente seriam essas principais barreiras? Seria o lado emocional? Será que é um pouco de medo das pessoas de olharem o seu saldo bancário? Talvez de encarar a realidade? Talvez seja receio de ter que mudar, quem sabe, o padrão de vida, cortar gastos, e aí vem as pessoas sofrendo. É o lado emocional? É mesmo só o aspecto financeiro? Por que as pessoas têm esse comportamento, Silvio? Olha, na minha opinião, a questão principal é exatamente conhecer a realidade. Ou seja, o que eu estou fazendo. Porque uma vez que eu conheço o que estou fazendo, eu começo a virar responsável. E responsabilidade, ou seja, não é aquela coisa você é culpado de. Ou seja, ser responsável significa responder com as suas habilidades a uma situação específica. Quando eu não sei ou não me preocupo, eu deixo que as coisas aconteçam, eu continuo fazendo a minha vida, vamos falar assim, e de alguma forma não me responsabilizo pelas minhas ações. Eu sempre consigo um culpado externo. E essa acho que é o principal. Agora, o que esta falta de informação ou esta resistência
quais têm sido os prejuízos na vida das pessoas? Principal, endividamento. Mas quando falamos em endividamento, já chegamos à inadimplência. Ou seja, nesse momento, 7 de cada 10 brasileiros estão com problemas de endividamento. No estado de São Paulo, já tem 1,5 milhão de famílias inadimplentes. E isso por quê? Descontrole. Não sei, exatamente. Eu não sei, não me preocupo por conhecer o que eu faço, eu respondo ao marketing agressivo, ao crédito fácil e gasto. E faço de conta que. Agora, Silvio, veja bem, a gente entende que talvez o principal problema aconteça na vida material. Porque se uma pessoa está endividada, está pagando juros altos, acaba não aproveitando bem o seu salário, fica, quem sabe, privada de ter acesso a alguns serviços, alguns produtos, de viajar, por exemplo, né, aumentar a cultura. Agora, será que os problemas eles estão apenas na esfera material? Será que outros aspectos da vida também não estão sendo comprometidos por conta dos problemas financeiros? O problema financeiro nunca é a causa, é a consequência, como você falou. Tem problemas emocionais, normalmente, que são a base desses problemas financeiros. Normalmente eu compenso uma falta, uma carência emocional com alguma coisa material. E aí começam os problemas. Quando eu tenho carências emocionais que não consigo satisfazer ou resolver eu mesmo, aí começo com shopping terapia. Agora, esse problema das pessoas gastarem às vezes muito, até que ponto a mídia está influenciando as pessoas a estimular o desejo, né? O desejo eu quero, ou eu, quem sabe, preciso ter, eu tenho que ser, e as pessoas estão correndo de lá para cá para atender esses desejos, essas necessidades. Será que os problemas estão acontecendo não é porque nós estamos deixando que o mundo exterior crie tantos desejos na nossa vida? Exato. O problema básico é que nós falamos do analfabetismo financeiro. Que analfabetismo financeiro não significa eu não sei como funciona a Bolsa de Valores. Tá? Eu não sei como funcionam os investimentos nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo. Ou seja, educação financeira é exatamente isso. O que eu quero? Eu quero ou eu preciso. E conseguir fazer essa diferenciação ajuda a que quando esse marketing agressivo nos fala, consuma, compre, faça como essa pessoa, faça como aquela outra pessoa. Compre carro, troque seu carro para dar inveja ao seu vizinho. Já apareceu até uma propaganda de um carro que ele trocava de carro só para dar inveja ao vizinho. Tá? Quando você entra nessa sem saber, primeiro, quanto você ganha, quanto você tem disponível para gastar e principalmente, por que você está comprando isso, acontecem estas coisas. Agora, Silvio, veja bem, pode ser que alguém esteja hoje nos assistindo pela primeira vez. Você sabe que a TV Novo Tempo, a cada semana, a cada mês, entra em novas cidades em canal aberto, aqui no Brasil. Talvez você tenha assinado a Sky e tenha encontrado aí a Novo Tempo agora, está assistindo a Novo Tempo pela primeira vez, e quem sabe você está passando por uma situação difícil ou conhece alguém que está passando por uma situação difícil. Estou dizendo isso, Silvio, porque a minha pergunta é o seguinte: imagine que alguém está com problemas sérios financeiros. Existe solução para todos os casos? Estou me falando aqui na questão da vida financeira pessoal, na vida financeira particular. Geralmente você consegue resolver. Quanto tempo vai levar chegar a essa solução? Esse é o desafio, esse seria o problema, vamos falar assim. Normalmente você pode, mas para isso, primeiro, você tem que saber o que você quer com tudo isso. Porque resolver um problema financeiro vai além de resolver o problema com o banco, com o crediário ou com quem for. Tá? Você tem que resolver primeiro um problema básico, que nós estávamos falando um pouquinho antes. Tá? Quem você é? O que você quer para você? Porque a partir de você resolver isso, o caminho já começa a virar mais fácil. Caso contrário, você vai continuar sempre seguindo outros modelos. Você vai fazer o que tem que ser feito. E a pergunta que nós fazemos até nos processos de coaching, quem ou que está no controle? Em outras palavras, você disse, Silvio, que existem situações que causam
o problema financeiro, né? O problema financeiro, na realidade, é uma consequência. Então, o primeiro passo seria identificar o que está ocasionando o meu desequilíbrio financeiro. E aí, então, atacar essas causas, seria esse o primeiro passo no caso da consultoria financeira? Exatamente, o que nós chamamos o primeiro passo, que é o diagnóstico. O que está acontecendo? O que realmente está acontecendo? A partir daí que nós falamos, bom, primeiro, saiba quanto você ganha. Para onde esse dinheiro vai? E essa é uma pergunta que, quando eu faço as palestras nos cursos de educação financeira, nós perguntamos para as pessoas, você tem ciência de para onde esse dinheiro vai ao longo do mês? E as pessoas falam, 50%, 60%, perfeito. E esse outro 40%? Não sei. Entra e sai. E, normalmente, nesses 60% que você conhece, mais ou menos está no controle. Mas nesse outro 40%, aí começam os problemas. Porque esse 40%, se você controlasse, provavelmente você vai fazer coisas diferentes. E na sequência, bom, o senhor falou do diagnóstico. Eu vou fazer um diagnóstico da minha vida e eu acredito que nesse diagnóstico, não apenas eu tenho que identificar o que está me levando ao descontrole, mas também fazer uma radiografia, né? Para onde está indo o meu dinheiro, Exato. Onde eu estou pagando as contas, o que eu estou devendo, onde eu pago mais juros. Quais seriam os passos na sequência desse processo? Do entendimento das finanças, a identificação de que existe um problema e agora eu vou partir para a correção. Imagina aquela pessoa que está agora assistindo, está dizendo assim, eu reconheço que eu tenho um problema, mas eu preciso mudar. Quais os passos do processo da mudança? O seguinte passo, que é o mais importante, na minha opinião, o sonho, o objetivo. O que você quer para a sua vida? O que você quer nos próximos 12 meses, para os próximos 10 anos, para mais de 10 anos? Por quê? Uma vez que você tem objetivos, mas não aquele objetivo que nós falamos em linguagem de computação, Ctrl-Copy, Ctrl-V, tá? Ou seja, que alguém me falou que é bom, então, eu quero porque aquele outro quer. O que você quer para a sua vida? Quando eu falo de sonhos, eu sempre falo para as pessoas, aquilo que arrepia, quando você pensa, arrepia mesmo, tá? Por que isso é importante? Isso gera duas coisas, expectativa e fé. Expectativa significa que aquilo que está lá na frente é meu sonho, eu quero isso. É bom, porque para mim eu quero isso. E fé, o que significa? Quando falamos de fé, aí temos que cuidar um pouco, porque nós temos uma visão um pouco religiosa e tem uma visão muito mais, vamos falar assim, materialista. Tá? Mas, na minha opinião, o que é fé? Aquilo que está lá na frente é tão bom que vale a pena que hoje eu comece a fazer alguma coisa diferente. Se não entramos nessa definição de insanidade de Einstein. Se eu faço sempre a mesma coisa, nunca vou ter resultados diferentes. Portanto, se eu continuar fazendo o mesmo, tá, meu sonho, esse objetivo, vai sempre continuar lá na frente. Então, o que eu vou começar a fazer diferente hoje? Quando chegamos a isso, nós falamos para as pessoas, tudo bem, qual é o teu sonho? Quanto custa? Em quanto tempo você quer alcançar esse sonho? Quanto você vai poupar por mês? Aí a pessoa começa a pensar realmente o que eu quero para mim. O que eu quero para mim, para minha família. Quando nós falamos de temas de finanças, normalmente a família tem que participar. E aí começam a fazer a diferença. Porque aí você começa a se comprometer com um projeto seu. Não é compre o carro para deixar o vizinho com raiva, ou faça isso para parecer melhor. Não. O que você quer para você? Quais são os seus valores? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da família, porque eu considero, Silvio, esse assunto fundamental. Mas pode ser que alguém dentro de casa não quer participar, porque tem o pai, tem a mãe, vamos imaginar uma família tradicional. O pai, a mãe, tem um filho jovem, um adolescente, uma criança, tem 2, 3, de repente tem alguém mais vivendo dentro de casa, o sogro, a sogra, o pai, a mãe. E nós sabemos que todos participam nas despesas, porque um gasta de uma forma ou de outra. Qual é o segredo, ou diria o seguinte, não o segredo, qual é a sua dica, qual é a sua orientação para que a harmonia financeira aconteça em casa, para que todos participem, porque pode ser que um não goste ou não tenha interesse. Que orientação você dá nesse sentido, para que haja entrosamento dentro da família?
A primeira coisa, transparência. Esse não me fale de finanças dentro de casa não pode existir. Crianças a partir dos 7 anos podem participar da conversa familiar. É importante que eles saibam o que está acontecendo com as finanças da casa. Por quê? Porque eles vão ajudar sempre. Eles sempre podem colaborar. Até uma criança de 7 anos. Por exemplo, no consumo de energia elétrica. A criança provavelmente deve deixar o ventilador ligado, deixa a luz acesa, toma banhos de meia hora, tá? E para ele é normal, porque por que não vou fazer assim, se para mim isso é confortável? Tá? Mas uma vez que a criança sabe que a nossa família tem um objetivo X, não sei, final do ano, vamos passar um final de semana na praia. Tudo bem, a gente nesse momento não tem dinheiro, porém, se a gente conseguir poupar um pouquinho de água, um pouquinho de energia elétrica, um pouquinho cuidar dos materiais escolares, não sujar tanto a roupa. Ou seja, tem muita coisa que uma criança pode colaborar com a família. E, primeiro, eles vão se comprometer com esses objetivos e a família vai conseguir alcançar objetivos que até o momento eram impensados. Isso com crianças. Com o jovem, aí pode ser o comprometimento pode ser maior, porque eles às vezes têm mesada e com essa mesada, o que eu faço? Eu gasto dinheiro para gastar. Eu tenho histórias de clientes jovens, uma jovem de 23 anos, com um salário de R$ 2.800 mensais. Para ser primeiro salário, qual era a dívida quando ela chegou na minha sala, desabou numa cadeira, me fala, Silvio, eu não tenho condições de resolver meu problema. Suicídio, brincando, me falou, só suicídio para resolver meu problema. Sabe quanto era a dívida dela? R$60 mil. Que coisa. E sabe o que era R$60 mil, uma jovem de 23 anos, pode-se dizer que iniciando a sua carreira profissional. Iniciando a sua carreira profissional. E o que foi? Quando ela começou, recebeu um cartão múltiplo. E com o cartão múltiplo tinha crédito e débito. Ela utilizou o crédito porque dinheiro para gastar, estourou o cartão, foi no banco, conseguiu um crédito consignado. Estourou o cartão, voltou no banco, conseguiu um crédito pessoal. Estourou o cartão, voltou no banco e a gerente fala, agora você não tem mais para fazer, tem que pagar. Aí entrou no cheque especial, entrou no crédito rotativo do cartão e transformou R$15 mil em R$60 mil. Agora, Silvio, eu gostaria de explorar um pouco mais o assunto dessa questão da educação financeira para mudar a situação, porque, como você mesmo disse, parece que as pessoas não estão muito preocupadas com esse assunto e vêm tantas consequências negativas. Existe uma influência do mundo, a gente falou um pouquinho sobre isso, você mencionou, sobre essa questão de ter, de ser, de adquirir as coisas. Você mencionou no início do crédito fácil, e aí está um exemplo. Como que nós devemos nos disciplinar para criar barreiras para esta influência tão forte dessa sociedade consumista? O que você aconselha para uma pessoa para não ser tão influenciada negativamente como que está acontecendo hoje? O ideal, saiba o que você quer. Ou seja, quando a gente tem claro um destino, tá, o caminho está traçado. Quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí alcança o problema do consumismo. Tá? E aí não se alcança o marketing. Eu tenho amigas que me falam, olha, as crianças são bombardeadas nesse momento. Certo, você, no horário matutino, você liga a TV e são todos programas infantis e todas propagandas focadas nas crianças. A criança, meu filho é consumista. Eu falo, quantos anos tem teu filho? Meu filho tem 6 anos e é consumista. Ok, então eu pergunto, bom, 6 anos, você se formou como? Criando modelos, não é assim? E quem é o modelo para seu filho ser consumista? É a TV? São os coleguinhas da turma? É a professora? Não. Ou seja, isso está dentro da família. E aí, quando você fala isso, os pais me falam, mas eu não faço isso, tudo bem. E me conta uma coisa, para onde seu dinheiro vai? Eu faço isso, eu faço aquilo. Nos outros dias, estava em Pindamonhangaba, numa palestra para pais de uma escola que adotou a metodologia de educação financeira. E um pai me falou, olha aí assim, eu sei que hoje estou vivo e que amanhã posso morrer. Portanto, por que vou me cuidar? Por que vou cuidar do meu dinheiro?
Aí eu perguntei, você tem um filho de quantos anos? Era uma educação infantil, tinha 4 a 5 anos. Quantos anos mais teu filho vai depender de você? Aí começou a cair uma ficha para ele. Portanto, se eu morrer hoje, meu filho vai ter que, porque até os 12, 15 anos, meu filho vai depender de mim de toda forma. O que você vai fazer? Você percebe que não é só pensar no amanhã ou depois de amanhã. O que tem um pouco mais para frente. Então eu devo, como pai, ajudar o meu filho pelo exemplo. E uma vez que eu tenho que dar o exemplo, eu vou me disciplinar para não me tornar vulnerável a essa fluência externa. Silvio, vamos tentar aqui criar uma linha de pensamento com alguns conceitos. Então vamos lá. Primeiro, fazer um diagnóstico, reconhecer que existe problema, fazer um diagnóstico para identificar as causas. Exato. Depois vem a importância da influência da família. Todos devem participar. Aí você usa uma palavra que eu gosto muito, transparência. O marido não deve ficar com vergonha de dizer com a esposa que perdeu o controle nas finanças, e às vezes pode estar acontecendo lá com a esposa, que tem, quem sabe tem a vida financeira dela independente, e também está mantendo oculto. Isso não deve acontecer. E aí entra o diálogo. Envolver os filhos, todos devem participar, você mencionou a partir dos 7 anos. Exato. Ele talvez não ajude a ganhar, mas ele está contribuindo para gastar. E se ele aprender lições de economia, certamente vai ajudar. Exato. E aí, criar barreiras, né, Silvio, para evitar a influência externa. Evitar expor a criança demais a, quem sabe, a televisão, a internet. Eu estou me falando da televisão, me referindo a coisas nocivas, né? A Novo Tempo pode, né? Sem claro, problema. com certeza. Agora, Silvio, vamos lá. Eu preciso organizar agora a minha vida. Eu fiz esse diagnóstico. Quais os passos que você diria para que a pessoa se organize visando a estabilidade financeira ou, quem sabe, sair de uma situação financeira que está difícil? Que normalmente o que nós ajudamos é sair do buraco mesmo. Como nós falamos, diagnosticar foi a primeira. Essa segunda, que é um pouco essa defesa, é o sonho, tá? Esse objetivo, para onde nós queremos ir. Qual seria o terceiro passo? Orçar. Quando falamos do orçamento, nós precisamos definir o que significa orçamento. Porque normalmente as pessoas entendem orçamento, tudo bem, eu quero uma coisa, vou procurar preços, e aí eu tenho orçamento. Aí eu já fiz um orçamento. Mas não é esse o objetivo. Ou seja, quando nós falamos nas finanças, até nas empresas, o que é um orçamento? É para onde meu dinheiro vai. Então, como que eu vou fazer isso? Porque esse é o desafio. Para onde vou colocar meu dinheiro no próximo mês, por exemplo? Aí o que nós falamos, no momento do diagnóstico, você consegue, por 30 dias, controlar o que gastou por 30 dias. Abre categorias de despesa, açougue, luz, água, escola, roupa, tudo. Você faz uma tabelinha e lança por 30 dias para onde foi todo o teu dinheiro. 30 dias, só isso. Com um salário regular, 30 dias é suficiente. Aí você conseguiu saber para onde o dinheiro estava indo. A partir daí, você começa a ficar no controle. Por isso, essa pergunta, quem ou que está no controle? Uma vez que você fez isso, aí começou a responsabilidade. A partir daí, você vai fazer um orçamento, que significa o quê? Para onde meu dinheiro vai nos próximos 30 dias. E aí eu vou fazer a minha lista e vou priorizar, primeiro, meus sonhos. Ou seja, se eu tenho uma parcela de sonhos, primeiro vou anotar, lançar meus ganhos líquidos, porque essa é outra coisa, um erro muito comum. Meu olerite fala tanto, mas tenho desconto por isso, por aquilo outro. Então, o líquido, o que entra na minha conta, esse é meu ganho. Agora eu vou comparar, então, o meu líquido com aquilo que eu gasto e, naturalmente, o montante das minhas despesas, eles não podem ser, o montante não pode ser superior àquilo que eu ganho. Exato. Em outras palavras, o meu padrão de consumo tem que ser proporcional à minha renda. Exatamente. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu posso gastar. Exatamente. Aí você mencionou um pouco do planejamento, né? Ou seja, eu tenho já o meu sonho e eu vou incluir uma fatia do meu sonho. Será que a gente poderia chamar da formação de uma reserva para fazer frente ao sonho? De fato, é uma reserva. Você começa aqui a juntar dinheiro, tá? Você vai separar, priorizar esse sonho. Então, você primeiro vai separar esse dinheiro para o sonho.
vai fazer essa reserva. E você vai adaptar seu padrão de vida, como você falou, perfeito. O saldo final tem que ser 0 ou positivo, não pode ficar no vermelho. Olha, como estou fazendo, vai ficar no vermelho. Ok, então aí começamos a cortar gordurinha, sempre. Mínimo, entre um 10% e um 40% existe de gordura em todas as despesas. Porque me falam, tem despesa que não tem como. Sim. Eu falei, qual? Por exemplo, condomínio. Ok, condomínio é isso, tá? Porque a taxa que você paga todos os meses. Aluguel, perfeito. Mas aí começamos, energia elétrica, água, gás, todas as outras coisas, transporte, tá? Ou seja, às vezes eu tenho clientes que vão de carro e pagam estacionamento. E eu pergunto, bom, e o que aconteceria se você fosse de ônibus, de metrô, para onde que você trabalha? Sim, vou demorar mais. Tá, tudo bem. Mas qual é o teu objetivo? Aí voltamos na mesma coisa. Tá? Silvio, nós temos que encerrar, infelizmente. Mas, olha, te agradeço muito por você estar conosco aqui e nós queremos que você esteja conosco outras vezes. Muito obrigado e que Deus lhe ilumine para que a sua mente clara, tão objetiva, tão prática, possa ajudar muita gente por aí. Obrigado, Silvio. Muito obrigado. Você quer conhecer mais sobre o Silvio? Acesse o nosso blog novotempo.com/saldoextra, você vai poder rever este programa, recomendá-lo aos seus amigos e lá você vai encontrar informações do Silvio para fazer contato com ele, se desejar conhecer mais desse assunto, receber uma ajuda. Olha, você não tem mais desculpas para não conhecer o assunto das finanças pessoais, ok? Você pode sim conhecer, mudar a sua vida, organizar a sua vida e ser uma pessoa feliz financeiramente. E para que isso aconteça, estaremos aqui ao seu lado, a cada semana no Saldo Extra, ok? Fique conosco aqui, não se esqueça, equilíbrio é fundamental para que você viva com qualidade, para que você viva com dignidade. Equilíbrio é sempre um bom negócio. Estamos ao seu lado, conte conosco e até o nosso próximo programa.